cá estamos nós, mais uma vez. Acho que este é o 7. Certo. Exatamente. Episódio 7, mais uma vez, nome para terminar. E nesta semana já temos o fim da LEC Winter e o fim dos playoffs. Antes de tudo, quer dizer, se calhar até não revelamos quem é que foi o campeão e deixamos até ao fim para quem ainda não soube os resultados. Exato. Por isso vamos começar com a Lower Bracket Semifinal, que este é um jogo já de eliminatória, que foi entre os SK e os Mad Lions. Há de relembrar agora que, como é que playoffs é tudo best of fives. Vamos falar do primeiro jogo então, que os Mad Lions acabam por ganhar aos SK. Sim. O... Este foi um jogo muito interessante. Eu gostei da série completa. Foi um bom League of Legends a ser jogado. Começando por partes, o primeiro jogo em si foi uma vitória bastante simples. Os Mad Lions não foi nada taticamente complexo. Foi o Chasey a dominar a lane, o Carlos e o Hylissang a jogar também bem a lane deles. O Niski conseguiu uma pick, mas foi pouco relevante. Honestamente, nessa altura o jogo estava meio acabado. Os Mad Lions dominaram as lanes todas, ou seja, não deixaram que o Exekick desse outscale, que normalmente é isso que eles costumam fazer. E, portanto, este primeiro foi muito simples por parte dos Mad Lions. Foi uma team comp bastante normal, até com o Niski a jogar da Zoe, porque eles agora todos acham que são os G2 que podem ter picks aleatórias. E o Niski parece gostar de Zoe, até agora não tem retido resultados muito bons, sendo sincero. Eu acho que ele já fez 3 jogos, no total fez para aí 5 kills, se tanto. E, Sim, portanto, este jogo lá está, foi só o Chase jogado que Santa que continua overtune, porque o jogo foi continuado a ser jogado em 13.1b, antes do nerf, que veio no 13.3, não é erro. E sim. por causa disso, o Chase aproveitou-se bastante do Xante para conseguir ter um domínio da lane, o Irrelevant de Gnar, que eu já tinha dito antes que não gostava muito, não apico muito dele, mas eles claramente baniram os champions que ele gosta de jogar, Jax e Cyan, portanto percebo o pico de Gnar. O jogo 2 foi mais interessante porque foi mais clusterfuck do que estamos à espera. Apesar Sim. de ver do início ao fim, que foi uma vitória bastante clara por parte dos SK, aquilo que aconteceu foi o Exekick conseguir sempre Exekick, com todas as side lanes conseguirem picos onde não seria normalmente possível num jogo normal. Portanto, estamos Sim. a falar estou a falar daquele 4-man dive que fizeram ao Exekick matar o Doss, mas depois o Exekick consegue fazer um para um e matar acho que foi o Eliaya, que parece pouco relevante, mas quando estamos a falar de uma série é muito importante ter essas picks iniciais, porque Zeri, a principal vantagem é que enquanto alguns champions são muito bons no mid-game, Zeri só fica melhor quanto mais longo for o jogo. Uhum. Não Sim, tem. Tem é daqueles poucos champions que não podes fiar de todo. Nem, Exato. é Zeri e Draven, principalmente se formos olhar para a bot lane, Sim, sim. são aqueles que basta uma que esquece. Uhum. E pois, o problema é esse. É que até é estranho. Se olhares para os stats, se eu te dissesse que foi um jogo que os SK, a equipa vitoriosa, ficou com 20 kills, os Mad Lions com 7, os SK com 9 torres, os Mad Lions com 3, tu Parecia mais pensas que foi um renhido. stomp. Ou o mais renhido, de certa forma, tipo, até se calhar foi um bocado renhido, mas os SK sempre acima. Sim, sim. Não que não tenha sido, mas os Mad Lions ainda conseguiram dar bastante luta. Sim, e os Mad Lions são uma equipa bastante forte. Até já se tem dito, né, o pessoal está a chamar-lhes um budget G2. Eu diria que há uma ligeira diferença, principalmente na top lane. Eu acho que o Chasey tem tido jogos de performance de carry mesmo muito fortes, que o Broken Blade não tem tido. Sim, Um, e um jungler muito mais independente que o Yake. Mas no que toca ao estilo de jogar muito pela bot lane, obviamente é isso que os Mad Lions querem fazer. Quando tens Carzil e Sang, sabemos que são jogadores de qualidade para isso. E a verdade é que o Exekick de Zeri, ao contrário de Draven, falaste há pouco, Draven é um champion que dá muito scaling muito rápido e é especialmente bom em mid-game. sim, Quando já tem uma kill, Zeri a mid-game com uma kill não é muito útil. A questão é que é muito fácil dar snowball a partir daí. Lá está,
para mim o MVP deste jogo específico foi o Marcun, porque ele parecia que estava em todo lado, lá está, 20 kills, participou em 14, só com assists, que Sim. para um jungler é muito, muito bom. Lá está, pode ser o mesmo do Elioia, que participou em 6 das 7 kills da equipa. Mas muito honestamente eu fiquei muito impressionado com o jogo do Marcun, porque assim é um champion que é meta, sem dúvida, é um champion que ele gosta de jogar também, mas dou pontos extras por conseguir manter o Irrelevant na lane com tanta força como conseguiu. Ele apanhou o JC duas vezes em menos de 15 minutos, ainda estava no Herald, portanto o, o pathing do Marcun estava muito forte e foi isso que trouxe este segundo jogo. O terceiro foi mais parecido ao primeiro, foi um stomp em todas as lanes. Já por parte dos MAD, sim. Sim. Nesta vez foi Karzi de Draven. E Sim. uma pick que vimos muitas vezes ao longo desse fim de semana, que foi o Gragas Mid. Porque Sim. o Faker joga, portanto tem de ser bom. Faker Syndrome, como se costuma. Sim, sim, se me conhecem sabem que eu odeio isso. É que não é porque o Faker sabe jogar que toda a gente consegue jogar. É aquela coisa também que acontece muito, tem acontecido muito com o Keria. Viu-se mais no início da season, quando Sim. víamos pessoas como Gene Support. Targamas a jogar Gene Support. Não és o Keria, está quieto. E de certo modo tem-se visto menos isso. A outra instância de um AD Carry ser usado como suporte porque o Keria jogou foi o Tremby jogar de Calista e nem correu muito mal. Ao contrário do Gene Support, esse sim correu muito mal. Mas lá está, o Gragas Mid do Niski, ele claramente está a se divertir muito com aquele champion. Honestamente, uma das coisas mais irritantes que eu já ouvi nos voice comments recentemente foi o Niski gritar bomba depois de cada kill. Pá, o JC, para mim, achou que foi a diferença foi o JC, porque Jace e o Jace é sempre um meme, né? Os jogadores na Europa quando jogam de Jace, né? Até o Caps, que é um dos melhores jogadores que a Europa já viu, vê-lo Sim. jogar de Jace e depois compará-lo com top laners da LCK é um bocadinho triste, porque nota-se que o Caps não está minimamente preparado em comparação, mas aquilo que o Chase mostrou é que efetivamente Jace é um champion que ele gosta muito de jogar, e não só isso, né, como consegue, como depois também fez com os Koi, o Chase consegue ter um scaling muito, muito forte, que é essencial para, para muitos jogos, visto que nem sempre se pode contar com um Karzi a fazer 11-1-9, Claro. que é uma performance absurda. E se pode contar sempre com o Niski a jogar com o Champion como Gragas de correr tão bem, né? Como se viu depois também mais tarde nos outros jogos que não correram tão bem. Portanto, ter um top laner consistente é muito essencial e até agora foi isso que tinha faltado muito nos Mad Lions. Parecia que o Chasey era um jogador tipo pêndulo, em que era dia sim, dia não. As Sim. piadinhas em que ele carregava completamente os jogos de Cassante incríveis e depois no dia seguinte estava a dar int completo e ficava 0-6 de Cassante à mesma. Sim. Isso acontecia muitas vezes e honestamente para uma equipa que está com ambições de chegar longe, é porque agora os Mad Lions a ver este resultado são claramente os favoritos a conseguirem o segundo slot para a MSI. Sim. Eles vão querer chegar longe com esse slot e portanto eu acho que ter um top laner forte e consistente acima de tudo é muito importante a escalar. Por parte da SK, este jogo foi Lucianami a fazer a coisa deles, não posso culpá-los por este jogo, muito honestamente. Certas da Azir, opa, eu já tinha feito jogos antes bons, mas isto é daqueles jogos em que o coach tem de vir falar com ele depois e dizer: filho, isto não pode continuar. Simplesmente não pode. É um resultado inaceitável. 0-6-2 contra um Gragas não é minimamente aceitável. Portanto, eu acho que o Certas, depois deste jogo, tinha de repensar life decisions. O Marcun do Wukong, pá, muito interessante, não posso culpar. Grande parte das que ele morreu até foi no late game, portanto, foi aquelas coisas, acontece. O Irrelevant Ornn,
obviamente é para fazer aquilo que o Irrelevant faz, que é ser um tanque que vai levar dano no jogo todo e existir. Portanto, não estava à Sim. espera que ele carregasse, muito menos contra um Jace. Mas não sei até que ponto ele não podia ter feito mais, sendo honesto. Hum, Ele, sim, quando, com o Ornn fez o trabalho dele, efetivamente, que é não morrer muito, não uhum, fidar, ser uma parede. Ele foi uma parede, não fidou muito, digamos assim. sim. Sei lá, acho que ele podia ter feito mais. Tudo bem que com o Chase, acho que o crédito deste jogo muito tem que estar no Chase e também no Carzzy, que ele Uhum. jogou bastante bem de Draven e o Chase de Jace. É aquela consistência. Acho que o maior problema é esse. Como havia quem dizia que o Chase era um pêndulo, Sim. acho que o Irrelevant está um bocado aí para esse caminho. Tem jogos em que ele, de Ornn, de Xante, qualquer champion, joga muito bem. Só que depois tem outros que, pronto, acontece o que aconteceu neste. Que digo, não é horrível, não jogou mal, mas é assim. Acho que podia ter feito muito melhor. Que pessoalmente acho que o Irrelevant não é nada mau jogador. Uhum. Ele tem capacidade para muito mais, só que parece que nem sempre consegue atingir isso, basicamente. Sim. O problema é esse. Mas então, tu até referiste que o certos aqui, efetivamente, foi uma performance um bocado triste da Azir 06, que tinha de repensar as ações. E assim, não sei se lhe disseste isto durante o jogo, mas ele ouviu. Porque no jogo a seguir ele volta a jogar a Azir e fica 7-0. Sim, sim. Existiu, honestamente, não sei como é que o coach deixou. Não sei. Por muitas das vezes o problema não é necessariamente a pick, é aquilo em que contra quem vai jogar. E se não Sim, tem erro, neste quarto jogo, o Victor foi a teve última a ser Victor. escolhida. Eu posso confirmar, E mas acho que portanto, sim. se a memória me serve bem, o Victor foi a última a ser escolhido. Portanto, até o momento quando escolheram a Azir, eles achavam que estavam já contra Gragas, outra vez. E lá está. Azir é um champion de muito. É a definição de um control mage. E portanto, teres assim, Area Denial no centro é muito, muito importante. Sim. A Foi o questão. último, foi a última pick, sim. Exato, me parecia. Ahm, e quando o teu objetivo enquanto estás a ir, ela está, é negar o jogo do outro laner. E negar o jogo do Gragas, que por si só não tem uma laning phase muito forte, é muito importante. Algo que no jogo passado não correu muito bem, por imensos fatores. Inclusive é um jogo bastante bom do LoE no jogo anterior. Sim. Eles aqui fizeram flex de Gragas para jungle. Teve jogado jungle Gragas neste jogo, que é algo que já não se vê há algum tempo. Sim, sim. Eu gosto de ver, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de champions pouco ortodoxos, digamos. Portanto, escolha, lá está, que por isso é que uma das principais razões pelo qual eu adoro ver os G2 a jogar. eh, porque depois isto é algo que pode falar mais a fundo, mas a partir do momento que eu vi aquele Kled no segundo jogo, eu pensei, isto é Kled mid. Pois. Mas pronto, voltando a este jogo da SK, Exakick a não jogar de Zeri foi banido, decidiu jogar então de Aphelios, estando muitas outras opções abertas. Aphelios é um champion que não temos visto muito esta season. A season Sim. passada via-se bastante jogos da Aphelios. Eu Upset especialmente gostava muito de jogar da Aphelios. Uhum. E supostamente aquilo que todos os profissionais dizem é que no que toca a pick tier list of Aphelios para a DQR está muito lá para baixo, mas quem consegue jogar bem dele consegue jogar muito bem dele, e esta foi uma boa performance do Eggs aqui a mostrar que é efetivamente um passo acima daquilo que toda a gente estava à espera, porque não só é um botlaner muito consistente, é também muito versátil, porque os champions como Zeri, Aphelios e Draven são Sim. champions fundamentalmente diferentes, e ele consegue jogar tudo. Sim, acho que isso demonstra muito a capacidade de adaptação do Exakick, Uhum. que há sempre aqueles jogadores. Foi um bocado o que eu gostava de ver no Flacket, até, que ele num jogo estava a jogar Aphelios a ser o carry, no outro estava a jogar Serafine, ser mais suporte. Sim. O Exakick se calhar não tanto a esse ponto de jogar Serafine, mas a jogar champions como Caitlyn, a jogar ao mesmo tempo Lucian, ao mesmo tempo Draven Draven, e Zeri, etc. Aphelios, Zeri, champions que são fundamentalmente diferentes Uhum. e mostra-se que
sendo capaz em todos. Sim, não foi a Claro, misfortune do Hansama, mas é diferente. Exatamente. Isso, o Hansama já é. Qualquer jogador que passe nos G2 passa a ser uma história diferente. Sim. Mas, olhando, tirando isso, foi bastante versátil ao longo da season e agora nestes jogos de playoffs. E referindo então a este jogo, com esta vitória dos SK, ficaram 2-2 match point. Então, ou seja, este último jogo termina tudo Sim. e ganham os Mad Lions. Certo. Este último jogo foi um bocadinho underwhelming, muito honestamente. O senhor está agora a escolher a Zoe do Niski. Opa, se não funciona com um gajo que quer jogar disso, imagina com um gajo que não quer. Exato. Elisang de Hell, ele parece que é o champion perfeito para ele. Especialmente, né, pelo facto de ser um champion muito bom para engage. É um engage suporte bastante competente. E não sei se por acaso isso é algo que eu vi recentemente, mas né, sabes como na LEC fazem muitas vezes os pop quizzes em que tem Sim. muitas vezes aquela coisa do guess the player, em que tens de adivinhar quem é o jogador através de algumas pistas. Sim. E aparentemente eles fizeram algo assim, mas para a LPL, com os jogadores da Europa e da LCS. Sim. E aquilo que aconteceu é que uma das personagens que tinham de adivinhar era o Ilisang. Só que aparentemente Ilisang em chinês a pronúncia é muito parecida com o equivalente deles de Hyper Int. Que é capaz de ser a Ah, coisa mais hilariante que eu já ouvi. isso é lindo. Até porque há vários jogadores na China que acham mesmo que o nickname dele é Hyper Int. Ah, Porque é parecido o suficiente. sim. Efetivamente é semelhante o suficiente para isso. E lá está, depois também tens o playstyle dele, né, que já houve vários, no erro, ele já escolheu várias vezes real esta season, e das outras vezes ele na laning phase não tinha corrido propriamente muito bem, e portanto, quando eu vejo um champion quando vejo o Elisang a escolher real em Game 5, eu fico um bocadinho assustado para os Mad Lions. Sim, o bocado é. Ver assim, principalmente o Healy. Ai, ver o Healy Sang em engage supports é estressante. Ainda Sim, por cima, sim, se estiveres a ver. Neste caso eu vi mais como espectador, simplesmente queria ver um bom jogo de League of Legends. sim, sim. Mas acredito, um fã de Mad Lions conhece o Healy Sang, via isto e ele, pronto, já ardeu, já perdemos. Sim, Não completamente. foi o caso, porque o Healy Sang é o pêndulo. O Healy Sang é o maior pêndulo. Ele e o Mickey. Eles jogam muito engage, são muito agressivos, é lindo ver. Mas corre mal, corre muito mal. A questão é que eu acho que o Mickey consegue controlar, porque nós vemos que os jogos em que o Mickey dá o int completo normalmente não costumam ser os jogos importantes. Sim, sim. Lá está, o pior performance do Mickey esta season foi quando ele decidiu ir ali a suporte, acho que ninguém duvida isso. E, Ah, isso foi, Nossa Senhora. e tanto que, né, que aparentemente se fala toda a questão toda do sistema que o G2 tem neste momento, que é a questão dos tokens, em que os jogadores, se jogarem bem de um champion em solo queue, podem experimentá-lo em scrims, e se correr bem em scrims, têm tokens que podem usá-lo em jogos on stage para picks pouco ortodoxas. Portanto, o Mickey usou-os todos para jogar de Tali. Nossa Senhora. E outro champion que por acaso o Caps quer jogar só com o Dylan Falco ainda não deixou, e o Hansama também não, é Draven Mid. É assim, eu acho que Vayne funcionou uma vez. Não vamos começar a Sim, esticar. sim. Certamente que o Dylan Falco tem boas memórias disso, mas mesmo assim. Pois. Tanto que ele disse isso depois na post-game interview com o Broxel. Ele disse que no que toca a Pocket Pigs ele ainda tem o famoso Draven Mid que ele está a treinar desde 2018, que o Dylan ainda não deixou jogar. 2018. É assim, isso agora está a prometer. Sim. Um, e aposto lá está com o Ansam ao ver um Draven a passar a passar a ban phase, ele vai querer jogar daquilo, mas voltando ao jogo entre Mad Lions e SK, o Sim. Lisang a jogar de Real foi um jogo competente, parte do Lisang, acho que até foi bastante bom. Sim, diria que sim. JC Jace, novamente, muito, muito bom. Provavelmente, acho que isso nem é na controvérsia dizer que o JC é o melhor Jace que temos na Europa neste momento. Diria que sim. Sim. Quer no top, quer no mid, em geral, eu acho que acaba por ser dos melhores, ou mesmo até o melhor, como estás a dizer, o melhor Sim. Jace neste momento. Tem sido muito consistente no Jace.
Sim. Não sei até que ponto, sendo honesto, isto não é simplesmente do facto de ele, como jogador, ser consistente. Mas seja como for, seja como jogador, seja de ele a jogar Jace, se isso fizer sentido, Uhum. ah, tem estado bastante bem e há que dar mérito. Sim, aliás, Elise novamente a ter um jogo bastante bom. Não foi incrível, mas no geral, ao longo dos 5 jogos, ele ter recebido o prémio de MVP para mim fez muito sentido. Porque o Ellie é simplesmente. Nota-se que ele é a melhor peça daquela equipa. Sim, sim, Uh, e se há alguma razão pela qual os Mad Lions chegam onde quer que seja, é porque o Ellie está a jogar bem. Algo que eu também tenho de considerar ao JSK, que muitas das vezes a única peça consistente costuma ser o Marcun, que também teve um jogo bastante competente, um 2-5 de Sejuani, com um jogo em que a tua equipa teve tão poucas kills, é bastante bom. sim, não é nada Uh, mal. Irrelevant Renekton, epá, não gosto nada, 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 nada. Até porque, muito honestamente, eu acho que aqui havia muitas outras escolhas que o próprio Irrelevant gosta que encaixariam melhor. O Renekton, muito honestamente, acho que é, pelo menos para mim, eu nunca Renekton é uma vejo. trap. Para o Irrelevant sinto que é uma trap muito grande o Renekton. Renekton acho que é bom e na meta inclusive até está bastante bom, mas sendo honesto acho que não é para o Irrelevant. Mas muito honestamente, até mesmo isso eu contesto, porque, pelo menos para mim, eu não gosto muito de jogadores jogarem de Renekton. Sim, Poucas vezes são os que eu vejo um Renekton a efetivamente ser útil. Acho que as últimas vezes mesmo até foi o Caps a jogar de Renekton mid, porque sim, Caps. Uh, exatamente. e portanto, o Renekton para mim sempre pareceu um champion que estava pronto a dar forfeit lane, nunca me parece um champion que vai dar hyper carry. E quando tens tantas opções, acho que até preferia ver o Gnar neste team comp, muito honestamente, para melhores teamfights. O Renekton tem um CC, o Gnar tem 3. Sim, Portanto, não só isso, como depois o Gnar também tem a vantagem de ter a range laning phase na sua maioria, que contra sim, um sim. Jace é bastante útil. Então, lá está, eu acho que o pico do Renekton, acho que foi por falta de confiança de que outra coisa, queria experimentar alguma coisa e claramente não correu bem. Tanto que o Sim, Irrelevant levou target claro, né? Dá para ver pelo score um 6-2, muito fraco. E os Mad Lions levaram este quinto jogo de forma mais ou menos confortável e pronto, passarem assim à Lower Bracket Final. sim. Passando ao Low Bracket Final, em que os Mad Lions conseguiram vencer os SK, tiveram a oportunidade de jogar contra os Koi Sim. na tal Lower Bracket Final. Os Koi estavam aqui por causa da Upper Bracket, já tinham perdido contra os G2, Uhum. e então aqui procura de Redemption. Sim. E com o primeiro jogo, acho que estava num bom começo para tal. Sim, o primeiro jogo foi um storm completo. Até porque Yazoo, ok, está bem. Mas está tudo dito. Está Sim, tudo dito. também não entendo esta pick, vou ser muito honesto. Até porque nós olhamos, não tem assim tanta AP. Tudo bem que tem Gragas e Karma, mas Karma é muito suporte, não é como se tivesse a ser preciso assim um Sim, AD sim. muito forte, vamos ser honestos, né? Ter Yasuo faz sentido. A questão é que o Niski neste jogo estava a ter dos piores decision making de Yasuo que eu já via. E eu jogo de Yasuo em solo queue. Portanto, eu, muito honestamente, eu acho que o Niski estava a ter um decision making muito estranho. Ele estava a ir para fights que não faziam sentido. Até a própria laning phase foi muito, muito fraca. A escolha do. Até, principalmente em comparação com o matchup. Se fores ver com o streaming, tens muita gente, o Yamato Kana, no próprio Upset, etc., a dizerem que Tristana Mid é um matchup fraco contra Yasuo. Yasuo deve dominar a lane. E o que aconteceu foi o oposto. O Larsen fez a coisa dele, formou até dar outscale a toda a gente. Exatamente. E o Malrang, com o seu estilo do costume, de ficar sentado no arbusto durante metade do jogo à espera que aconteça alguma coisa, a verdade é que funciona, portanto não posso julgar. Muito honestamente, acho que o Malrang, em termos de primeiro jogo, até foi relativamente fraco por parte dele. Foi só fazer aquilo que ele costuma fazer, de dar as vantagens às side lanes e esperar pelo melhor. Muito honestamente, eu acho que o Larsen e o Malrang neste momento são um bocadinho codependentes, no sentido em que o Larsen, se não tiver um jungler tão proativo para gankar como o Malrang, eu acho que o Larsen fica muitas vezes perdido. Ele parece ser daqueles jogadores que gosta de ficar debaixo de torre 100% do tempo. Sim, sim.
o Chico anda a jogar de Quessante, a fazer cenas de Quessante. Se ver o jogo foi só um stomp completo, acho que os Mad Lions não estavam à espera de levar tanto no pelo. E se calhar foi por isso que foi isso, ou foi uma conversa séria com o Mac, mas eles claramente tiveram um reset no intervalo para o segundo jogo. Sim. E então, falando desse segundo jogo, certo? Hum, passamos de uns COI dominantes para uns COI não tão dominantes. Os Mad Lions acabam por ganhar este jogo. Não diria que foi completo stomp, sendo Uhum. honesto. Mas chega a uma altura, principalmente por volta dos 15 minutos, eu diria, Uhum. que é o primeiro World, inclusive, Sim. em que os COI, cada vez mais, o jogo desaparece da mão deles. Sim. No início começa bastante equilibrado, os Mad Lions fazem a primeira kill, o primeiro Dragon e o primeiro Herald. Só que, mesmo assim, os Rogue não, ainda estou com o hábito. Os COI ainda conseguem lutar de volta, inclusive eles fazem a primeira torre, mesmo tendo os Mad Lions usado o Herald. Uhum. Fazem o segundo Drake, estão a conseguir recuperar. Só que aos 15 minutos, pouco depois, acho que foi uma luta, saldo erro, que houve uma luta no Drake, no primeiro Drake dos COI, no segundo do jogo, em que os Mad Lions acabam por ganhar, ou foi uma trade. Os jogos estão um bocado misturados agora para mim. Mas os Mad Lions acabam por fazer o Herald a partir disso. Puxam, puxam, puxam. Primeiro Fire Drake, primeiro Baron, segundo Infernal, segundo Baron, terceiro Infernal Soul, E o jogo acaba logo e a seguir. o jogo acaba poucos minutos depois. Sim. Este jogo foi mais um daqueles jogos em que o Niski não se calava com o Bomba, em que basicamente ele estava a adorar fazer bullying, principalmente ao Malrang, estava a tirá-lo por todo lado com o ulti. Uh, e Sim, né, foi uma performance boa, não vou dizer o contrário. O Sang da Trash a fazer a coisa dele, né, que é o champion favorito dele, nota-se. Um, Jace novamente a ter um jogo muito forte. Estamos sempre a falar do Jace do Jace, mas este foi aquele jogo em que se notou mesmo a diferença. A maneira como, disse-me já para o fim, ele manda um Q para a base dos Koi, em que se dá simplesmente um one shot ao Trimby. sim, Coitado, não teve hipótese de sobreviver àquilo e deixou o campo invasor. Aliás, eu só consegui ver que ele matou o Trimby em replays, porque eu originalmente só tinha visto a vida do comp ir para metade e ninguém reparado que o Trimby também estava ali e tinha morrido. Portanto, sim, foi um jogo muito renhido, mas chegou ali a uma fase, como tu disseste, em que chegou ao primeiro Infernal Drake, em que começou a descambar um bocadinho para o lado dos Mad e depois foi só o domínio até ao fim. O jogo demorou exatamente. 35 minutos, mas podia ter durado muito menos. Sim, acho que sim. Acho que o tempo de jogo, digamos assim, ilude um bocado, porque a partir dos 15 minutos os Mad Lions já estavam em controle total. O jogo não. Já chegou a uma altura que não lhes ia perder, não lhes ia desaparecer, e não aconteceu. Sim, Como tal, vamos para o jogo 3, em que aqui os scores já estão nivelados, um sim. para cada lado, e o jogo 3, com até poucas kills, para o que é o normal para a Europa. Sim, Uh, normal para um jogo de COI, mas poucas kills no geral, sim. exatamente, tendo em conta até que são os Mad Lions, que são uma equipa até relativamente agressiva. Sim. Este jogo foi uma questão dos KOI começarem a fazer a coisa deles, de arranjarem um ritmo que funciona para eles, conseguirem puxar bem as side lanes, conseguiram logo o segundo Herald, apesar de terem perdido o primeiro Herald e o Drake e também o First Blood. Mas eles conseguiram uma vantagem confortável de ouro que depois foi lentamente caindo, até depois com o fight do Drake e depois da batalha no Baron, em que os Coisas levaram o wipe completo. A partir lá está, foi o pêndulo outra vez em que simplesmente virou completamente para o outro lado, em que Sim, os Mad estavam bastante atrás. Eles passaram de estar com 3 mil de gold atrás, pouco menos de 3 mil de gold, para estarem 2 mil de gold à frente no espaço de 2 minutos. sim. Uh, foi.
ganharam um gol muito rápido. Sim, Vamos ser sim. honestos. Foi, Só foi foi teamfight bastante no rápido. Bayern que Sim, virou tudo. a teamfight no Bernardes foi vital. Foi o último prego que era preciso ah, no caixão. E foi que de certa forma acaba por virar o jogo. De certa forma não, acho que de todo foi o que virou o jogo. Apesar de ter sido Sim, uma coisa que já vinha cerca dos 20 minutos. Até porque se fomos abrir no que toca a objetivos, os Mylines fizeram com todos os objetivos do jogo a partir dos 19 minutos. Hum, em geral, sim, foi como tinhas referido, foi a fight do Baron que foi mais decisiva. Aqui acho que achou que também demonstrou muito bem o que o Elioia consegue fazer. sim. É um jogador incrível, foi o que tínhamos referido, acho que, e concordo contigo, é a melhor peça dos Mad Lions. E honestamente, pessoalmente, se fôssemos fazer uma super equipa europeia, eu acho que era o Elioia que tinha de ser. Depois ainda Neste podemos fazer mais momento, tarde das Pro Teams. exatamente. Mas neste momento, só assim, pelo menos relativo Uhum. ao Elioia, apesar de gostar muito do Jankos e achar que ele é um jogador muito bom, o Elioia está numa forma incrível. Sim. Tem provado todos os jogos o seu valor. De tal maneira que, até não chegamos a referir, no jogo contra os SK, no Best of 5, ele foi o MVP. Por acaso eu cheguei a referir, sim. Peço desculpa, peço desculpa. Foi o MVP, que, Sim, pronto, lá está, foi pessoal, 100% merecido. Uhum. exatamente, 100% merecido. E E aqui volta a mostrar isso. este jogo também, lá está, quando eu falar do LA, eu gosto sempre de olhar para aquele participation dele, porque pessoalmente quando ele joga muito Champions, que eu também jogo, e ele teve mais de 90% daquele participation nesta segunda vitória. Ele só não E participou numa kill. sim, que acho que até foi num solo bolo, portanto não é nada surpreendente. E portanto, Sim, eu acho que isto, de certo modo, deu mental edge para o último jogo, que foi um jogo muito, muito ativo, ao contrário daquilo que é normal dos COI, mas sim, que coube perfeitamente nas mãos dos Bad Lions de, de jogar, eles gostam muito de jogar jogos muito ativos, muito mexidos, cheio de kills, mais um jogo de Bomba Adoniski e um jogo incrível de Vai do Irelia e até mesmo uma vitória para a Irelia, quebrando assim a maldição de Io Irelia. exatamente. Tanto que estavas até para o fim que os Mad Lions não sabiam o que banir, porque baniram Jarvan e o Wukong, visto que Jarvan isto é pré-buff, portanto Jarvan Sim. não era grande coisa neste patch. Banir o O Wukong Wukong até não é mau consigo. ban, mas. Hum? É o que estavas a dizer, o Wukong não é mau ban, inclusive acho que o Malrang já jogou o Wukong até nos playoffs. Sim, sim, sim. Mas é assim, é um ban um bocado estranho, né? Sim, Que ainda podiam, por exemplo, banir Xante. Apesar, acho que se calhar o Gnar já tinha sido picado, não estou a ver a pick sim, order aqui. mas independentemente Mas disso, com... este foi um jogo muito, muito fraco por parte do Malrang e do Shiganda. O Malrang sim, a jogar de Shinzao, que é um champion que eu sei que ele gosta de jogar, é uma das pocket picks dele. De uma maneira como né, tens muitas outras pessoas a jogar com os seus champions. Né? Tens o claro. mítico Belveth do Yike, que quando funciona, funciona muito bem, quando não funciona, não funciona de todo. Este foi um bocadinho parecido, em que não funcionou de todo, em que o Malrang ficou 1-8-7, que é fraquíssimo, principalmente em comparação com o jungler da outra equipa, 9-3-11. É neste tipo de matchups que é incrível, Sim, em que o Shinzal já não é o mesmo champion que era há uns anos. Eu lembro-me de uma altura em que era completamente carcinogénico e, muito honestamente, agora Shinzal requer muito mais skill. E não estou a dizer isto que o Malrang não tem skill, obviamente que não. Mas que é um champion que no straight 1v1 vai ter uma vantagem enorme por ser um champion que fica ali auto-ataques. exatamente. Uh, e o Chasey de Irelia a dominar completamente top lane. Chegando a coitado, não conseguia fazer nada. Sim, também acho que havia pouca coisa que ele podia fazer. Este jogo foi E, fraco dele, mas não sei até que ponto e foi culpa dele. este jogo, a pique de Gnar, é que traz aquilo que eu já receava que fosse acontecer na Pre-Season, é que o Cheganda foi escolhido para jogar de carry top. Porque o Adoamne, apesar de querer jogar de carry top, não era aquilo que ele é forte. Sim, Faz sentido. Portanto, vamos ter um gajo para jogar carry top. Ele jogar de carry top, o que aconteceu? Os COI desbornaram-se. Vimos que eles quase nem jogaram aos playoffs. Quase chegaram à fase de grupos. Que por si sim, só já é grave. E portanto,
eles trocaram muito o seu estilo de jogo para ser o Gigante a jogar tanques como o Old jogava. E portanto, aquilo que estamos a ver é o Gigante a ser uma versão ligeiramente pior do Old. Sim. Porque, muito honestamente, eu acho que o Old fazia uma figura melhor que o Gigante fez neste jogo de Gnar. Porque 285 com um Champion, que não precisa tão com tanta survivability como o Gnar, é um bocadinho humilhante. Que o Malrang tenha muitas mortes é normal, porque o estilo de jogo dele é assim. O Illisan é igual. A questão é que o Shiganda, sendo top laner, a jogar weak side especialmente, não pode dar só luz fazer este tipo de jogadas. Claro. O Larsen e o Comp foram as melhores coisas deste jogo, até porque o Comp estava a jogar com um champion que é normalmente para dar forfeit à lane, que é Ezreal. Sim. Aquilo que aconteceu foi que ele era basicamente a única peça, ele e o Larsen as únicas peças que conseguiam pôr algo a funcionar. E o Trimpic também teve um jogo incrível, participou em 17 das 18 kills, mas lá está. Foi um jogo em que notava-se logo desde o início que os Mad Lions iam ganhar e conseguiram lá uma vantagem muito clara ao início, que foram dando snowball para uma vitória relativamente confortável no jogo 4, levando assim os Mad Lions para a final através da lower bracket. Exatamente, sim. E algo que honestamente, quer dizer, pessoalmente tu previste isto, mas isso é uma história Sim, diferente. É algo que se calhar não se estava muito à espera. Os Koi estavam a ser muito dominantes e já sabemos como é que eles são em Best of Fives. Sim, Mas os Mad Lions lá conseguem e mais uma vez LEO é MVP. sim. O seu MVP segundo, seguida, agora nos playoffs. E então chegamos à grande final de LEC Winter, relembrando que o vencedor deste jogo, entre G2 Mad Lions, não só é o campeão de inverno, mas também qualifica para o MSI e Sim. para as LEC Finals. Exatamente. E então, esse jogo começa com uma vitória dos G2. Sim, uma vitória bastante confortável até. Foi um bocadinho como o jogo dos Koi, só que ainda mais foi um snowball completo, em que foi um domínio de todas as lanes, em que até se pode dizer que o mais fraco foi o Hansama, que é, quando o mais fraco da equipa é o Hansama, pelo menos este ano, é dizer muito. O ano passado, ok, está bem. O ano passado ele e o Core GG não estavam a conseguir entender, mas este ano o Hansama estava a ter um ano muito forte, ele foi o mais fraco em campo, notava-se. O Yike de Maokai, ainda bem que o Maokai vai levar nerf, porque o Yike está a jogar demasiado bem. Sim. É daquelas coisas que internacionalmente não estou à espera que funcione. Isto é algo que depois podemos falar mais à frente sobre a performance lá fora. Mas o Broken Blade ficou aqui com uma pocket pick de Kled, que correu muito bem. Sim, 506. 506. O Chasey de Jace, coitado, foi completamente atropelado. Portanto, foi. O Caps de Cassiopeia, que está, acho que o Cassiopeia para potencial, para dar cobertura a um potencial Silas do Niski, que faria sentido para a Team Comp especialmente, mas acabamos por Victor. A verdade é que a Cassiopeia do Jax, a Cassiopeia do Caps continua a ser incrível. Lá está, aquilo que eu disse a semana passada é que o Caps a cada semana que passa ele está a ficar melhor e nestas finais neste momento power up. Exatamente. Sim, é cada vez melhor e aqui estes finals não foi exceção. Foi muito bom. E muito honestamente é algo bom de ver porque se é algo que o pessoal dava um bocadinho de medo com a geração mítica do Jiu-Jitsu a ficar cada vez mais velha. O Mickey, que já tem 24 anos, ele chegou ao Jiu-Jitsu, tinha 19. Coitado. 19, 20, mas mesmo assim é muito jovem, ele está com 24, que em termos de esportes é no fim de carreira praticamente. Sim, principalmente em LoL. Sim, quando tens o Jankos já vai fazer 28, o Parax tem 25, o Caps tem 24 também, acho eu. Acho que Eles vão sim. ficar à espera que vai ser uma geração que não vai durar muito tempo. E o Caps continua a dar performances day in, day out. E foi algo que se falou muito, por acaso, é que foi a primeira vez desde sempre na LEC em que tens umas finais, uns playoffs, Final Four, sem Reckless, ou Jankos, ou Perks. Que por si só já é muito estranho. Pois, é assim, também, verdade seja dita. Quando isso acontecia, dois deles estavam na mesma equipa
Certo. Ou tipo, sempre, e havia sempre uma combinação de dois que estavam na Quer mesma dizer, equipa. Não, Ou era. não necessariamente, porque no Spring 2022 tinhas o Jankos e o Parks e o. Aliás, o Parks tinha chegado aos playoffs, o Reckless não Sim. estava na liga. Summer foi só o Jankos. Sim, sim, mas é assim, historicamente, ou Sim, tinhas o Parks e o Yankos, sim, sim. Sim. ou durante tempos o Também tiveste Reckless e o Yankos. O Reckless e Jankos. Mas aquilo Sim. que por acaso eu achei estranho, lá está, é aquela coisa de terem dito. Playoffs sem Perks, Reckless e Jankos, isto é muito estranho. Eu pensar, filho, o Reckless já não está em playoffs este Summer 2021. Eu acho que não é assim tão estranho. Tiveste dois splits para lidar com isso. Sim, lá isso é verdade. O Perks também já não teve no último split e o Jankos está numa equipa fraca. É de esperar. É Aquilo assim, que. é de esperar, no entanto, continua a ser estranho não ver. É assim, são Não, mas gemas da Europa. aquilo que eu achei um bocadinho desrespeituoso é o facto de, pá, mas o Cavs ganhou a liga, o Cavs continua aqui, e o Cavs, apesar de continuar a ser o puto do grupo, ele é um dos melhores, ele é top 2 mid laners desde 2017, Sem sombra de dúvida. e portanto, eu acho que está na hora de muitas pessoas começarem a respeitar um bocadinho mais, porque é daquelas coisas. Este é o 10º título do Jiu-Jitsu enquanto organização. É o Spoiler oitavo alert, título. os jogadores acabam por ganhar este jogo. Sim, é o oitavo título do Caps. Certo que dois deles foram com os Fnatic, é verdade. Mas mesmo assim, desde 2019 até agora, o Caps conseguiu 6 splits com o G2 e ainda há mais dois este ano, mais as finals. Portanto, Exatamente. o Caps pode chegar ao fim deste ano e chegar com 11 títulos domésticos, que é absurdo. Esquecendo aí, não relembrando ainda do MSI, título Sim, internacional que, é o tirando o primeiro Worlds Worlds, que não conta. a primeira season do Worlds, vamos ser honestos, nem conta porque não tinha equipas asiáticas, Sim. foi a única coisa Foi a única que equipa nós europeia que ganhamos teve que ganhar. internacionalmente. E não só isso, ele foi MVP. Exatamente. Portanto, MVP da MSI, certo, continuo a adorar o Copium, que continua a dizer sempre: mas os G2 só ganharam MSI porque os Liquid ganharam aos IG. E os Liquid ganharam aos IG, não ganharam. Exatamente. Eles jogam contra quem lhes aparecer à frente, não é culpa deles. Exatamente. E atenção, se os G2 não fossem acima dos Liquid, não tínhamos visto o recorde de um Best of 5. Foi o que aconteceu. Claro. Foi recorde, foi speedrun Best of 5. Tanto que até foi o jogo 3 que acabou tipo em 18 minutos ou algo do género. Foi algo muito absurdo. Acho que sim, sim. Mas lá está, isto já foi há muito tempo. Mas aquilo que eu quero dizer é que o Caps está a chegar a um ponto na sua carreira que ele está simplesmente a ficar muito melhor. E nota-se um bocadinho a idade nele, visto acima de tudo pelo penteado, que nota-se que ele está a esconder a careca. Há de nos chegar a nós também, não posso criticar. Certo, só que eu nunca vi um combo over tão óbvio, mas Sim, é muito agressivo. até porque lá está, porque já vimos o Caps completamente com a cabeça rapada Até lhe fica bem. e ninguém criticou, portanto, pá, enfim. Mas deixando-me ter a sua vaidade, o que interessa é que ele está a ficar cada vez melhor no que toca ele está a ter muita longevidade, é algo que também se viu muito com o Perks. Claro que pode-se discutir muito sobre este ano e o ano passado, etc. Mas a verdade é que o ano passado o Perks só teve ambos os splits bastante competentes. Exatamente. E este ano é um split tão curto, nem sequer se pode julgar propriamente, porque Sim. lá está, não foi um dumpster fire, nem foi incrível. Estava lá. Eu acho que podemos dizer que ao longo deste split o Perks está no top 5 mid laners, mas isso não reflete necessariamente na qualidade dele. Acho que reflete mais na pouca qualidade da De muitos outros competência. mid laners, sim. Porque, verdade, se formos assim a olhar, temos o Caps, bastante bom. O Niski, também diria igual. Sim, Honestamente, o Humanoid, sim. apesar dos Fnatic não terem tido lá grande resultado, o Humanoid sempre foi a melhor parte daquela equipa. A meu ver, Larson. este split. Mas- O Larsen, Larson também está muito bom. O Certus também está a jogar muito bem. sim. E aí On e off, mas muito bem. já são bastantes equipas. Já os que já referimos, acho que 6. Sim, com o Parque 6. Com o Parque 6 não estaria top 5. E eu acho que isto não é Sim. nem é propriamente hot take dizer. Sim. Parque 6 é muito Seria- bom,
Mas, Eu provavelmente estaria lá está, tipo, naquele quinto lugar no melhor mid laner este split, porque eu acho que ele está acima do Humanoid, mas não está, quinto lugar é, não é muito preocupante, até porque notava-se que aquela equipa tinha muitos problemas. sim, Ele não era nenhuma liability, portanto, por aí já estamos muito bem, porque a verdade é que acontece muito em esportes, e esportes mesmo normais, tem jogadores que são uma liability já em fim de carreira e simplesmente continuam a ter lugares em equipas grandes por causa do nome. claro. Nem estou a falar da questão do Ronaldo, mas isso não vem à cabeça. Estou a falar de questões, de pensar assim em em esportes, mais concretamente em League of Legends. Opa, olha, sou sincero, o Armut Era o que eu ia referir até o Ar- Armut Armut nos fucking nos Dignitas agora. está um Aquilo bocado acabado. dá pena ver aquela equipa. Eu gosto de ver os Dignitas jogarem, que é chato porque eles são sempre a última equipa. Mas eu gosto de ver os Dignitas jogar porque eles notam-se uma equipa que não tem nada a perder. Exatamente, sim. Mas pronto, lá está, são jogadores que têm nome e que estão muito fracos. Já tivemos o Jensen no ano passado, em Summer. O Jensen era provavelmente dos piores midlaners da liga e ganhou o split. Exatamente. Quando está assim. Honestamente, vamos ser honestos, também NA é um bocado a Liga dos Acabados. Ou tem jogadores Sim de e não. NA que não são propriamente maus, mas muitos jogadores que vão para lá já estão. Por exemplo, o Armut foi para lá, está um bocado fim de carreira. O Perks foi para lá, não está a fim de carreira, ainda acho que ele Ele tem foi alguma para coisa lá para fazer uma dar. cláusula de contrato. Sim, mas o Perks foi um bocado. Pronto, foi porque sim, quase. É retirement home. Sim. É o que se costuma dizer que é Mas retirement home. potente para mim foi a questão do. No que toca a ir para a NA, tiveste alguns jogadores. Até se falou que o Jankos ia para a NA quando não tinha equipa ainda. Sejamos honestos, era algo que o Jankos poderia fazer, era ir para a NA e ser um dos melhores jogadores de lá. Não que seja muito Sim, difícil, porque em termos de jogadores da NA por acaso é um bocadinho fraco. sim. Mas isso é só um bocadinho de side tangent sobre a LCS. Eu tenho visto jogos da LCS e honestamente é um bom produto. Eu estou a gostar bastante dos jogos. Porque nota-se que as equipas nota-se que as equipas são inferiores à LDC, mas mas ao mesmo tempo uma das principais coisas pelas quais são piores é que eles arriscam demasiado e isso torna os jogos mais interessantes. Sim, É, sim, sim. por isso que toda a gente concorda é que ver os jogos dos KOI que duram 45 minutos e eles têm tipo 3 kills, ninguém gosta de ver. Aquilo que o pessoal curte de ver é como aconteceu a semana passada em que vimos um all-out brawl entre os Dignitas e os Cloud9? Não, EG. All-out brawl entre os Dignitas e entre os EG, que foi um jogo muito bom de assistir, principalmente porque acabou com a vitória dos Dignitas sobre os EG, que foi algo incrível. Com uma performance de MVP do Jensen, que lá está aqui, poderá ser variante. Mas esse tipo de jogos tem muito mais piada de ver. Por exemplo, cá em Portugal, cá na Europa, ver jogos dos Excel dá pena, enquanto ver os jogos dos Dignitas é hilariante. Sim, exato. Mas acho que isso também, de certa forma, não sei qual deles é que reflete, Sim. mas reflete ou a qualidade da LEC, ou a fraqueza da LCS, ou se calhar Sim. também do formato, porque o formato, se não me engano, corrijo-me se estiver errado, a LCS ainda tem formato antigo, Sim, é o correto? mesmo formato que tínhamos Sim. no ano passado. Como é o formato antigo, que os jogos têm menos importância, Sim. e para além disso, eu sinto que, se olhares para um Dignitas, por exemplo, estás a referir, eles são menos prováveis de ficar num lugar bom do que, por exemplo, uns Excel. Sim. Eu acho. E é o Sim, que eu digo, não sei até que ponto. não é Isso controverso de todo. Sim, Não é controverso de todo dizer que o topo da LCS está mais distante do fundo do que na Europa. exato. E acho que Aliás, fala um bocado disso. há Demonstra um bocado bocadinho das isso. duas regiões, em que tens os FlyQuest nos Estados Unidos e os G2 cá na Europa, que são muito melhores que todas as outras equipas, só que depois na LCS a mid-table é muito mais fraca do que a mid-table na LEC. Exatamente, sim. Porque enquanto temos uma equipa como os SK que chega ao top 4,
neste momento já está mais, pelo aquilo que se tem visto, está praticamente confirmado que o top 4 da LCS vai ser FlyQuest, Cloud9 e G Golden Guardians. Pois. Até porque lá abaixo tens o Dumpster Fire, que é o Team Liquid, os Immortals são já também equipa fraca, os TSM que são budget e a Rudy Org que são os 100 Thieves. Portanto, Pois. a partir do momento em que tens uma equipa forte, fortes mais no mid-table, porque, por exemplo, eu acho que lá está, se fôssemos comparar lugar a lugar neste momento no que toca aos standings, acho que a Europa ganhava a todas as equipas. O primeiro lugar da Europa contra o primeiro lugar da LCS, isto é, o último contra o último, assim. Sim. A Sim. Europa ganhava todos, portanto, nota-se que tem uma equipa melhor. E até se formos ver os power rankings que têm feito, várias das melhores equipas do mundo, a única equipa do Ocidente que aparece são os G2. Se for por acaso feito por alguém que trabalha na LCS, os FlyQuest aparecem, mas mesmo assim, lá está, os G2 costumam estar sempre acima. Claro, sim. E mesmo com esse, digamos, bias, também os jogadores acabam sempre Sim. estar em cima. Por E, isso. e falar umas razões pelas quais os G2 estavam em cima, passando ao segundo jogo, foi uma side tangent enorme. Exatamente, O sim. segundo jogo foi o mítico jogo em que os G2 decidiram dar flex a tudo. Portanto, Pois, isto é assim, isto deu um ataque cardíaco. aparece Quando o, vieste a Team Comp, aparece o Gragas. O Gragas a PI mid. O Kled vai top. Portanto, do erro que o Jax foi a última pick. sim. Kled vai top. Depois aparece Samir. Ok, a Samir ADKR é muito simples. Jarvan é jungle. Ok, qual é que vai ser o mid laner? Espera, o mid laner é o Kled? Pois, é que aqui os jogadores, a Team Comp foi Jackstop, que é bastante standard, e Samir ADC também é bastante normal. Sim. Gragas Jungle, que não é propriamente a pick mais normal, Gragas tem jogado mais mid, E top. mas também, e E top, top. também, sim, mas também já foi jogada, inclusive numa das séries anteriores jogou-se Gragas Jungle. Sim, sim. Mas depois, lá vai o Caps e o Mickey gastar um token, E funcionou. Kled mid e Jarvan suporte. E funcionou! Foi um jogo completamente dominante. Tanto que os Mad Lions conseguiram 4 kills, 8 kills, quero dizer, 4 delas no Mickey, que não é surpreendente porque estamos a falar de um Jarvan de suporte com fucking Radiant Virtue, ok? Que é o Mickey. Exato. E atenção, o Mickey teve um jogo muito bom. Sim, sim. Não, claro, sim, o Mickey não lhe tiramos o jogo bom, mas temos de lembrar, é o Eu- Mickey. Ele deu uma standing ovation ao Hans Saba de Samira. Sim, Porque o Samira é um champion que o Hans Saba até já disse há muito tempo que ele está a treinar isto. Basicamente, desde que ele veio da LCS, ele teve a fazer o grind outra vez para Rank 1. A partir dele começou em Plato, portanto foi lá estou. Exato, Plato para Rank 1 e ele foi com 2 contas ainda por cima. E ele disse que basicamente jogava Draven e Samira, nos jogos quase todos. sim. Portanto, ele finalmente jogou de Samira on stage e nota-se o porquê de ele ter chegado a Rank 1. Porque foi um jogo demolidor, do início ao fim. Tanto que há aquela teamfight que parece um bocadinho renhida naquele mid-game. Está a pensar, ok, vai ser. Está muito complicado, alguma equipa vai ter de ceder e depois simplesmente entra o Hans Saba ali no meio e mata tudo. Porque, Sim. e depois o Cap se acaba de mandar o ulti de Kled. Essa teamfight do início ao fim foi muito, muito bom. Aquilo, muito honestamente, parecia que estava a ver uma equipa coreana a jogar, da maneira como eles estavam a coordenar-se. Isso é hopeful, porque eu tenho visto alguns jogos de T1, volta e meia. Não muito Gen.G, tenho visto acima do T1 e T+. E os T1 jogam muito assim. No que toca a maneira como eles entram em fights e a coordenação deles está tão on point que é normal. Aquilo que o T1 por acaso até começaram a fazer isto. Depois da regular season do G2, os T1 começaram a dar dives a nível 3. Isso é inacreditável. Os T1. Sim, sim. Os T1 por acaso neste momento são a equipa mais proativa na LCK. Neste momento a equipa menos proativa é os Gen.G, que são estilos. Por acaso o jogo entre os T1 e os Gen.G é um jogo que vale muito a pena ver. Devem ver o replay porque foi um estilo de jogos completamente dispares. Os Gen.G continuam rank 1 em Vision Score e são os que menos dinheiro gastam por jogo em pings, que continua a ser um estado incrível.
Curioso esse stat. Mas Sim. o que é caso de protegerem wards ou é mais wards normais? Estás um bocado confuso esse stat. É Wars normais, porque no que toca. Porque é normal, isso temos visto praticamente todos os jogos. É muito raro chegar ao fim do jogo com o War normal, que vão jogar sempre com o Oracle Lens ou a Blue. Sim, Eh, mas é acima de tudo a maneira como o estilo, os Genji jogam com pinks, a maneira como eles põem os timings que eles sabem que quando vão ser destruídas, o replenishing dessas pinks, sim. eh, usar o Oracle Lens para conseguir tirar a visão do inimigo, está tudo tão on point que eles conseguem ser número 1 em Vision Score e continuam a ser gastam menos dinheiro em pinks. Que lá está, o macro da Genji é muito, muito forte. E muito honestamente o jogo, os T1 são uma equipa que neste momento estão a jogar o estilo de atira-se para cima deles. Uma coisa que me está a irritar na LCK é que os gajos literalmente jogam, têm dois team comps e as equipas escolhem um ou outro. Tanto que até há um clipe muito bom do Catril, se calhar depois até posso enviar, em que ele literalmente prevê as primeiras 6 picks. Tipo 100% certo no jogo, acho que foi entre os KT e entre os KT Holster e os Live Sandbox. Sim, Pronto, não foi o que aconteceu. Mas voltando aqui ao jogo dos G2, sim. o Mickey teve um jogo muito forte de Jarvan, que é Jarvan de suporte, ok. Aparentemente é algo que ele já tinha planeado há algum tempo também, porque né, os G2 Mickey. aparentemente preparam tudo. Exatamente. Tanto que até foi o Wonder que disse a ver o jogo, que dizer que jogar contra os G2 Scrims é infuriante, porque não consegues aprender nada, porque os gajos são para matar Champions novos todos os jogos. Acho que ele disse que a coisa mais ridícula que ele já viu foi tipo coisa absurda, acho que foi mesmo acho que já viu, acho que era o Mickey a jogar de Swain, não sei que ele já jogou. Foi algo tipo a Nivea Support ou algo do género. Ah, ai, que estranho. Sim, sim. E esta puderam uma vez jogar o Broken Blade a jogar de Pike Top. Ah, é Que lá assim, está, em que coisa roles é mais que falta os ridícula. G2 ter o Pyke a jogar? Jungle. Acho que é só. Sim. E depois, terceiro jogo foi o mais renhido de todos. Sim, Eh, surpreendentemente. Mas o scaling que o Caps teve de Thalia foi impressionante. O Broken Blade Olaf por acaso teve um jogo muito fraco. Principalmente do Olaf. Mas eu digo-te uma coisa, para mim, neste jogo, a diferença. O Yak teve um jogo bastante competente de Vi. Teve, sem dúvida. Mas o diff, suporte diff, mid diff. Diria que sim, diria que sim. O Mickey, de Heimerdinger, continua a ser das melhores coisas que eu já vi em termos de suportes. Porque houve ali uma jogada em que estava ele e o Hans Saba a serem perseguidos, ambos com pouca vida, a serem perseguidos pela Lioia que estava com o Hildisang. O Hildisang estava a jogar de Yumi já depois pós-nerf, que é capaz de ser a play mais desesperada que eu já vi o Hildisang jogar. Ok? Até porque né, Lulu estava aberto. Exato. Nem por cima com uma Zeri. Zeri é Zeri Yumi ou Zeri Lulu. E neste momento, depois do nerf de Yumi, tu tens de jogar Lulu. Basicamente, até porque o Hildisang adora jogar Lulu. Aquele meme né, de dizerem que o Hildisang acha que Flash Polymorph é tipo uma jogada game breaking. Sim, Um, sim. que não é, mas o Hildisang lá sabe. Mas teve jogado Yumi pós-nerf. E o que aconteceu foi um atropelo completo em que o Mickey e o Hans-sama estavam a dominar a lane. E depois, estava a dominar a lane, o Carlos fica 1-7-3 de Zeri, que é muito, muito, muito fraco. Mas o que eu estava a dizer é que houve ali uma play que estava o Hildisang de Yumi no Wukong a perseguirem o Hans-sama e o Mickey ambos a Zor. E o Mickey acerta um frame perfect stun no Elioia e faz com que eles consigam fugir os dois. Sim. Coisa, a Bonito. maneira como o Mickey está a jogar, lá está, por isso é que para mim, depois até vamos falar, até podemos fazer as nossas All Pro Teams, mas para mim o Mickey é o MVP do split, por bastante. Sim. O Mickey tem sido, honestamente, Sim, um dos, se não mesmo o melhor membro desta equipa dos G2. sim, Constantemente. E este Heimerdinger acho que é a prova de tudo, não só neste jogo, mas o Heimerdinger dele em geral mostra mais uma vez porque é que
todas as equipas baniam Heimerdinger contra ele. Sim. Não era porque sim, claramente. É, era medo. Era Sim. receio disto. E o Mickey mais uma vez prova que têm de ter medo. Têm de banir Heimerdinger ou vão Sim. perder o jogo. Sim, Foi o que aconteceu. e o Jiu-Jitsu neste terceiro jogo, até mesmo no draft, dá para ver o terror psicológico com que os Mad Lions estavam a partir do momento que eles banem Draven e Kled nos primeiros dois bans. Exatamente. Draven, não se pode deixar o Hansama jogar Draven, porque senão depois aquilo explode. Mas o Eh, Kled. e o Kled é porque se nós deixarmos Kled aberto, se calhar o Yek joga daquilo. Exatamente. Ou Eh, bem na volta, o Hansama ainda vai jogar Kled da ADC, nunca se sabe. sim, sim, e depois banivaros, né? Porque para time comp eles faz sentido banivaros. E depois foi a banir o Cassiopeia por causa do primeiro jogo e a banir a Kali porque o Caps da Kali também é assustador, sempre. Exato. Todos Eh, estes bans, poucos deles, que era o Varus e o Draven, eventualmente, digamos que são bans normais, sim. mas mesmo o Draven, eu até contestaria É não pouco ser necessariamente convencional, uma ban sim. normal. Os outros Sim. 4 bans são claramente medo. Se alguma coisa Principalmente o até, Kled. se alguma coisa até estaria à espera de um ban de Nami. Porque Exato. se vais estar a jogar de zero e tu vais querer garantir que os inimigos não têm Lucian Nami, se bem que lá está, para os G2 isso não é objeto. Tanto que até acho que os Exato. G2 praticamente não jogaram Lucian Nami, se jogaram sequer de todo. E portanto, o Hansama parece que gosta de jogar tudo que é AD Carry, só falta jogar Jinx, acho eu. E, mas, Possivelmente de Jin, sim, sim. Ainda falta uma série de AD Carries, mas a ele verdade é joga que tudo. a verdade é que o Hansama é o mais versátil de longe e um jogo de civil bastante forte. Mas para mim, a jogada que virou o jogo ao contrário para o lado do G2 foi o. Porque os Mylands estavam à frente deste jogo, mas foi imediatamente antes do primeiro Baron, acho eu. Sim, Foi quando o Caps apanhou o LGA no bush, a dar recall, sim, sim. em que e simplesmente dava para ver as reações do Dylan Falco da equipa do G2 em que notava-se quão importante isso era porque o LoE estava a carregar a equipa forte e feio e apanhar no bucha da recall abrindo assim o Baron. Pá, incrível. Não, faz 28 minutos, perdão. Porque houve 3 Barons neste jogo, por isso só já é estranho. Sim. Foi um jogo muito, muito, muito forte por parte do G2 e eu fiquei bastante contente com a performance de todos. Um bocadinho menos do Broken Blade, mas Hans, Sama, Mickey, Caps, até o Yak, Vai, que não ia foi a primeira vez que eu escolhi o Vai, este split, e correu bastante bem. E acho que estou confiante, porque esta equipa pode fazer estragos lá fora e acho que não há melhor equipa para nós levarmos lá para fora que o G2. Sim, acho que tendo em conta que esta vai ser a equipa que nós vamos levar para a MSI, uma das, que agora Sim. com este formato levamos 2 equipas, acho que temos de olhar, vamos de certa forma esquecer equipas que nós gostamos, jogadores que nós gostamos, temos de olhar e dizer sim, e estes podem ganhar MSI, podem voltar a trazer um troféu internacional para a Europa, coisa que Sim. já não vemos desde os jogadores ganharem MSI. Sim. Eu acho que eles podem voltar a fazê-lo. Esta equipa é muito competente. Claro que nem todos os jogos, todos os jogadores vão ser standouts. Como referiste, este jogo Broken Blade não foi muito forte, mas no primeiro foi. E Uhum. mesmo até no segundo, basicamente foi o trabalho dele. É uma equipa fortíssima, que acho que é a equipa que é capaz de inspirar medo até mesmo nos T1 ou nos Gen.G Uhum. equipas estrangeiras. E acho que há de aplaudir aos nossos campeões de inverno dia 2. Sim, sim. Eu acho que agora podemos passar ao segmento das All Pro Teams, em Sim, que acho que podemos ir por cada lane, cada um de nós escolhe o seu top 3. acho que sim. Vamos começar no top? Sim, Qual é que é o teu top 3? pessoalmente, eu acho que, sem ordem específica, Sim. Broken Blade tinha de estar lá. Ele nem sempre estava lá, como agora estava a referir, mas quando estava, é lindo vê-lo no topo do seu Uhum. jogo. Depois, acho que teria de referir o Adam. Os BDS não foram muito longe, verdade seja dita. Sim. Inclusive eles perdem no grupo. Mas eu acho que constantemente o melhor jogador naquela equipa foi o Adam. Ele foi MVP 2 vezes na regular season.
Inclusive empatou o número de MVPs que o Caps teve na Sim, regular season. Acho que simplesmente foi incrível. Era constantemente o melhor jogador naquela equipa. E no mesmo caminho, o Fulton. Mais uma vez, Vitality não foram muito longe. Chegaram ao group stage e acabam por perder a winners match. E a da Cider também. Mas o Fulton constantemente conseguiu provar que não é só mais um gajo que vem da Coreia porque sim. sim, É um jogador forte que joga tão bem como qualquer outro jogador da Coreia. sim. Para mim, o top 3, com ordem específica, número 1 para mim é drumroll JC. Eu acho que o JC evoluiu muito ao longo do split e acho que ao fim ele estava a ter performances constantemente fortes. Acho que muito honestamente deste jogo que tiveram com o Jiu-Jitsu refletiu pouco a sua performance ao longo do split e portanto acho que não vale a pena considerar. O segundo lugar para mim foi o Broken Blade, porque o Broken Blade nunca perdia lanes de forma arrasadora, que é muito importante quando estás a jogar de Weak Side Bot, digamos. Weak Side Sim, Top, perdão. E terceiro lugar para mim o Photon, pelas razões que tu referiste, o Photon foi um talento muito forte. Para mim foi, em termos de top laners, lá está, top 3 para mim é fácil. O Adam eu não o incluo nesta lista porque eu acho que o Adam, uh, quando não corre bem, corre muito, muito mal, enquanto os outros, quando não corre tão bem, não são a causa da derrota, muitas vezes. sim, Não costuma ser o caso. Uh, o Adam, quando a laning phase corre mal, o jogo todo é péssimo. E ainda por cima compreensível. tem aquela pick list muito restrita. E portanto, eu para mim ponho o Photon em terceiro, Chase em primeiro, para completo em segundo. Fosse Compreensível. então para junglers, eu para mim, jungle é a minha lane, eu dei a primeira. Sou também um grande fã do Yike em segundo e Balrang em terceiro. Uh, Honestamente, eu aqui não tenho nada a adicionar. Isto é exatamente a minha lista, e inclusive este é um dos que eu sinto que posso incluir ordem. uhum, Para mim, o Elioia, inclusive, tu referiste que para ti o Mickey foi o jogador de split. Para mim, o Elioia foi o meu jogador de split. Sim, os Mylines não ganharam, claro, percebo isso tudo, mas constantemente o Elioia tem sido o melhor jogador daquela equipa. Se formos a ver até os MVPs, tudo bem que podem não contar muito, o Elioia foi MVP nas três fases que os Mad Lions jogaram. Foi duas vezes MVP nos playoffs. E ele é uhum. constantemente o melhor jogador daquela equipa. E eu acho que ele merece muito. E ele, se fosse apenas um jogador por equipa, eu acho que ele merecia ter ganho o título. Sim. Um, para o mid. Não, para o mid. Eu acho que aqui não vai haver muita competição. Eu acho que é claro. Para mim é primeiro lugar para mim é primeiro lugar Caps, segundo Niski, terceiro Larson, porque Uh, o Larson Tenderia a simplesmente dizer é. que sim. Para mim o Caps está acima de tudo. Acho que ninguém contesta. O Niski era hit or miss, mas quando era hit era forte. Sim, Uh, e o Larsen é muito consistente, que é sempre uma mais-valia para a equipa. O Larsen nunca tinha um jogo em que era completamente atropelado, como aconteceu com o Chicane, até aconteceu com o Algang, mas para mim o sim. Larsen é bom o suficiente para ficar ali em terceiro lugar. Eu não fiquei muito impressionado com mais nenhum mid laner, digamos. O Parks não me impressionou especialmente nada, até mesmo, nem mesmo nos playoffs Sim. no group stage, digamos. Acho que ele podia dar um bocadinho mais step up, muito honestamente. Uh, e sim, no jungler, honorable mention que não cheguei a dar, uma honorable mention ao Marcoon e ao Bow. Fizeram splits muito Sim. competentes, sim. Só que eu acho que o Bow mostrava muito desespero muito rápido. E o Marcoon, simplesmente para mim, não está ao nível dos outros três. Sim. Portanto, para mim fica ali em quarto, mas um sólido quarto lugar. Que atenção para uma equipa como a GSK, ter o quarto melhor jungler é muito bom. Sim, claro. Sim. Uh, os teus top 3 mid laners? Os meus top 3 mid laners. Também, obviamente, o Caps não pode faltar. O Caps tem de ser o número 1. Ele é o melhor jogador desta equipa dos G2, a meu ver, o Uhum. melhor jogador.
É impossível ser incontestável o melhor mid laner da liga. Em segundo lugar, também teria a dizer o Niski. O Niski foi bastante capaz, principalmente na regular season. No group stage e no playoffs, o melhor jogador acho que foi o Aelioia, como tinha dito antes. Mas principalmente na regular season, o Niski foi muito bom. Sim. Para terceiro, uma pick se calhar um bocado mais controversa. Certos? Sim, é para mim é o quarto lugar. E eu acho que sim, o Larsen foi muito bom. Para mim seria o meu quarto lugar. Mas o Certos foi muito capaz. Ele, sempre que a equipa dele precisava, ele dava step up. Sempre que era preciso aquele jogador, ele estava lá. Ou ele ou o Hexakick, mas muitas vezes ele, mesmo nas derrotas dos SK, ele ainda tentava dar performance. E acho que, apesar do Larsen ser geralmente mais estável, digamos assim, mais consistente, o Certos, quando a equipa precisava, estava lá. Falando agora da AD Carry, que é a minha lane, eu acho que o melhor jogador, mais uma vez, já aparecemos num disco partido, é o Hansama. É a equipa G2, isto quase. O Hansama foi incrível e eu pessoalmente não estava à espera de muito dele, vindo da LCS e antes dos Rogue, e mesmo antes, já um bocado antes de 2018 dos Misfits, nunca o vi sendo standout de nenhuma destas equipas, sendo honesto. Mesmo quando estava nos Rogue, eu via muito mais o Odoamne sendo Sim. standout. Provou-me errado, provou-me a mim e de certeza a muita gente. Tem sido uma peça fundamental no jogo dos G2 e é bonito ver. Sim. Uh, pra- Tenho mais dois para dar. Sim, sim. Pensei que já ias dizer o primeiro, mas Não, não, então, não. segundo lugar, este, honesto, é um bocado difícil para mim. Estes dois lugares, um, porque honestamente acho que o Hans Sama foi o maior standout e deu um bocado overshadow a todos os outros AD Carries. Não que os outros sejam maus, mas pessoalmente acho que ia te dar ao Hexakick, segundo lugar. O Karzi Ok. jogou muito bem, para mim seria o meu terceiro. Mas o Hexakick foi basicamente o homem que trouxe os SK para os playoffs. Sim, eles acabam por perder 3-2. Mas para uma equipa como os SK, se quer chegar aos playoffs, é uma vitória enorme. E fundamentalmente no Decider Match contra os Vitality foi o Hexakick que fez isso. E mesmo durante o resto da season, o Hexakick foi empatado com o Bow e com o Niski, o jogador com mais MVPs na regular season. Acho que, principalmente numa equipa como os SK, acho que é algo que tem de ser aplaudido e como tal ele é o meu segundo, seguido do Karzik, terceiro lugar. Para mim, eu coloco também o Hans Sama em primeiro, pelas mesmas razões, e o Hexakick também em segundo. Sim. Eu discordo no Karzi. Para mim, o Karzi nem é top 5. Para mim, eu coloco o Crowny em terceiro, porque o Crowny era, para mim, foi a principal razão pela qual os BDS tinham uh, tanta força naquela run que tiveram no regular split. Parece que foi pouco, só acabaram em sétimo, mas a verdade é que eles estavam. Os jogos em que eram competitivos não era só o Adam, era porque a bot lane também tinha muito a ver. Sim. Eles não queiram milhares em lane, o Crowny estava a ter uma lane bastante boa. E o Lavrov também é de elogiar, não foi o melhor suporte, nem de perto nem de longe, mas a verdade é que o Crowny se chegou onde chegou foi por causa do Lavrov. E, e para mim, eu acho que o Karzim não é top 5, porque eu também incluiria o Kobe à frente dele, porque eu acho que o Kobe também está a jogar demasiado, o Kobe Compreendo. e o Comp, ambos à frente dele, porque Compreendo, sim. acho que ambos são muito melhores em termos foram muito melhores nesse split ao longo das suas, principalmente das laning phases. O Kobe era a estrela dos Australis, que só dizer isso é estranho, mas para mim, se os Australis chegaram à fase de grupos, que por si só já era difícil, foi por causa da performance do Kobe. Portanto, tenho que dar esse louvor. Portanto, passando então para suporte, Sim. para mim, não há dúvidas. Número 1, Mickey. Mickey, simplesmente Mickey. Número 2, para mim, é Trimpy. E depois, o número 3 é que é um bocadinho mais difícil, porque vai ter de ser entre DOS, que está a jogar muito, muito bem.
E está a ser a peça mais underrated do SK, porque toda a gente fala da questão toda do certo assim, aquele pop-off games, o Exaki que está a dominar completamente a lane, o Markun está a ter um roaming muito bom, e o DOS está ali consistentemente a ajudar imenso o Exaki na laning phase e ter mais à frente. É provavelmente o nosso melhor jogador dinâmico que temos na Europa, isso nem é controverso dizer. Acho que não. E portanto eu acho que para mim vai ser difícil escolher entre o DOS e o Hylissang, Sim. mas eu acho que pela mera consistência para mim o DOS está à frente. O Hylissang tinha alguns jogos em que era o Hyper Int, como estávamos a falar há pouco. E portanto, exato, para mim é DOS terceiro, para segurar depois segundo lugar o segundo lugar Trimby e primeiro lugar Mickey. Honestamente, aqui quase que me tiraste as palavras da boca. Eu diria, em geral, que obviamente o Mickey foi claramente o melhor suporte da season. Sim. Só que eu acho que o que me diferencia um bocado seria o Trimby e o Doss. Acho que sim, o Trimby tem sido muito capaz e tem sido muito bom jogador. Eu sei que se calhar esta opinião é um bocado controversa, mas eu acho que se olhares para a equipa dos KOI num todo, se olhares para a equipa dos SK num todo, o Doss é uma peça mais fundamental nos SK do que o Trimby é nos KOI. Certo. Apesar do Trimby também ser muito importante naquela equipa, eu acho que o Larsen, o Malrang e até mesmo o Comp, na teoria, se tivessem outro suporte conseguiriam fazer o mesmo. Mas eu acho que os SK tivessem outro suporte não conseguiam fazer o mesmo que fazem com o DOS. Sim, percebo. Como tal, eu acho que para mim seria Mickey, seguido de DOS, seguindo de Tribi. Ok, percebo. Portanto, MVP, já sabemos que cada um disse eu. Para mim é Mickey, para ti é Elioia. Alien. Rookie do Split, eu acho que também não há muitas dúvidas. Aqui que está feito. Sem sombra de dúvida, o X aqui que foi claramente o melhor jogador rookie aqui. Honorable mention para mim, honorable mention ao Chasey e ao Chasey e ao Photon. Sim. E até mesmo ao Bow. Considerarmos que ele é um rookie, não é assim nada demais. Sim. Eu, para mim, só achei que o pessoal estava a dar overhype depois da primeira semana. Sim. E depois Sim. vimos a segunda semana e a segunda semana o pessoal começou a dizer, a primeira semana a narrativa foi os Vitality são incríveis, a segunda semana foi os Vitality são incríveis mesmo apesar do Bolt ter perdido jogos. Porque a verdade é que houve um jogo em que os Vitality ganharam, em que o Bolt foi de vai e ficou tipo 0-8. Sim. Sim. E esse tipo de ending não pode acontecer se quer chegar longe, que os Vitality querem. Estávamos na primeira semana, estávamos a falar, né, que os Vitality são a segunda equipa, obviamente, para ir a MSI com o G2. Aconteceu, pá, eles vão ter de mudar alguma coisa para este Se não Spring neste, Split, se querem ir a pois, MSI. neste momento não sei se posso concordar com esse statement. Eu acho que, tendo em conta o que sei agora, eu acho que se calhar deve ser falta aos MAD. Não, Aos KOI, eu estou a dizer no início, quando na primeira sim. semana, Sim, sim. claro. Os Vitality têm perdido força. Tal como o Caps parece que tem ficado cada vez mais forte, os Vitality parece que ficam cada vez mais fracos. Sim. E muito isso deve-se ao facto do Bow parece desligar depois da primeira semana. Ele, a primeira semana estava todo ligado, mesmo na segunda estava naquela, começou a desligar cada vez mais. E é triste. É triste. Sim. E portanto, muito honestamente, eu acho que por estávamos a falar há pouco, né, de mudanças que pode haver nos Vitality. As breaking news que saíram ontem é que o Upset se vai juntar aos Vitality para o Spring Split. Alegadamente. Alegadamente, mas já está praticamente confirmada. A porra do Sim, Upset pôs sim. uma abelha no Twitter. Sim, verdade. Sim, E o portanto, upset. vai aumentar assim então a equipa do McDonald's com o Neon. Daqui a pouco se vai fazer uma equipa forte. E por falar em equipa do McDonald's, temos de falar do Dumpster Fire que é os Fnatic. Sim, os Fnatic, de tal maneira que, alegadamente, mais uma vez, Sim. o upset foi pedido para ir para os Fnatic, só que ele próprio recusou porque diz que não concorda com o que a equipa tem feito. Sim, ele diz que não vê futuro na equipa. Exatamente, não vê futuro na equipa e como Isto, tal, prefere ir para segundo fora. Insider Sources. Sim, Portanto, o que acontece foi que aquilo que está a acontecer
é que nos Fnatic o Wunder está de saída, Rux está de saída e o Crusher, o coach, está de saída. Ser substituído pelo Oscar Inin dos Fnatic TQ e o Advienne também dos Fnatic TQ, assim promovendo os jogadores jovens para a equipa principal. As razões pelas quais estes moves acontecem é que o Rux supostamente estava com problemas a integrar-se com a meta e portanto decidiram que era preciso outro suporte. Oscar Inin, há várias razões pelo qual ele está a subir. Uma das razões é que ele está a jogar bastante bem na Superliga. Sim. Mas aquilo que vai ser, aquilo que são as duas razões principais pelo qual se fala da saída do Wunder é que o Wunder não quer jogar ou, opção 2, os Fnatic querem cortar custos, porque o Wunder veio para Stouro. Claro, um jogador assim deste nível não pode. Não é barato de todo. Deixando assim, para mim, o que é o problem child dos Fnatic, que é a Razor Humanoid. Sim, por um lado, eu penso assim: se calhar, se quiserem um bocado mais topside, ficar mais topside é capaz de ser mais fácil. Sim. Até porque, vamos ser honestos, aquela ligação já de língua, porque o Oscar Ririn, tal como o Razor, que são espanhóis, Sim. tudo bem que os Mad Lions comunicam em inglês, não faz muita diferença, mas se calhar. Fnatic. Sim, desculpa. Os Fnatic comunicam em inglês, não deve fazer muita diferença. Agora, pessoalmente, fico triste do Rux ir embora. Quer do Sim. Rux, quer do Crusher. É assim, nós tão rápido tivemos aqui um jogador e um O coach resto português tugas. como foram embora. Sim. É triste e, No honestamente, entanto- eu acho que o Rux tem mais para mostrar. No entanto, se formos ver a Superliga, pode ser que tenhamos mais Tugas de volta, uma vez que, se formos ver aqui nos standings, se formos ver aqui no número de MVPs, o Flaka está em primeiro, com 8 MVPs, com o Oscar em segundo, com 6, e que empatado em segundo está o mid laner dos Rebels Gaming, o Chico. Exatamente. No entanto, não Sendo sei um até mid que laner ponto cada equipa. Não sei até que ponto as equipas que temos neste momento têm um problema no mid lane. Sim, neste Se calhar momento, tirando se calhar os Fnatic. Apesar do Humanoid não ser mau, acho que o problema mais é a conexão é de assim, jungler mid lane, não falar em necessariamente o jogador. estavas a falar em problemas de mid lane, há um problema óbvio, chama-se Astralis, que trocaram agora o mid laner. Também é verdade. Trocaram mid laner. Foram buscar o líder, que é mais famoso pelo split de Summer com os Vitality, Sim. em 2021. O famoso split da Dumpster Fire dos Vitality, em que eles trocaram metade da equipa para todos os efeitos, em que foram a playoffs e levaram 3-2 dos Fnatic. Tendo em conta que aquela equipa dos Fnatic era um mismatch com o Buepo a jogar jungle, Adam top lane. Sim. Os Astralis fizeram isso que eu acho que eles deviam ter feito. Era, neste momento, um shareholder dos Astralis Sim. é o X-Pack. Ah, E eu acho que era trazer o X-Pack de volta. Que honestamente é preciso um talento deste nível. Eu acho que os Astralis não jogaram de mal esta season. Para o que se estava à espera, jogaram até bem. mas não estava-se com o problema era o mid lane. Exatamente. E é preciso, acho que é preciso um gajo quase do nível do Caps para trazer isso de volta. É preciso metermos aqui o Faker. E mesmo assim não sei até que ponto ele consegue fazer um milagre. Mas aquilo que não me enche de confiança é o facto do líder ter saído dos Vitality e foi para os Golden Guardians Academy, na qual foi promovido em agosto, e depois para jogar uma semana, e depois foi promovido outra vez para a Academy. Eu não sei muito bem o que aconteceu aí, não estava provavelmente a prestar atenção aos Golden Guardians, Sim. mas a verdade é que não é minimamente uma alta confiança um gajo sair da equipa, estar nos Golden Guardians Academy, que nem sequer é bom o suficiente para a equipa principal dos Golden Guardians, que tinham o fucking Ablaze Olive, que não é conhecido provavelmente por ser um bom mid laner. Ele só ficou 5 dias. Sim, Ah, jogou uma semana. Ele jogou uma semana e eles Sim. depois dessa semana decidiram. Não. Basicamente. Pois que é algo preocupante. Verdade seja dita, ele não saiu sozinho. Ele sai com a Blaze Alive. O Blaze Alive acho que passa para a equipa. Principal, sim. Não, peço desculpa. Quando
o líder se junta à principal, a Blaze Alive vai para a Academy. Vai cada mim sim, trocam. Depois Vai trocam outra vez. O líder e o Prismal, que é o Sport, Uhum. para a principal. 5 dias depois, eles decidem, não, é para esquecer. E então, volta o líder e o Prismal embora. O Blaze Alive volta. Sim. Ah, é muito preocupante. Sim. Nos Golden Guardians, qualquer um tem de conseguir entrar. E para mim é preocupante, principalmente porque o Blaze Olive é conhecido por ser um dos piores midlaners da liga. Mas para mim o que é preocupante é o facto dos Astralis não conseguirem encontrar nenhum midlaner bom. Eu percebo que neste momento seja muito difícil, porque estamos a meio dos splits das IRLs, onde tens vários midlaners competentes, como falámos há pouco, né, do Chico. Sim, Ahm, que um midlaner como o Chico não consegue ter tantos MVPs, a não ser que seja bom. E até mesmo, né, podemos ver o próprio Zwairo dos Lost Heretics, não seria uma má opção. claro. Até o Baca dos Academy, o DK, etc. Isso é só na Superliga, temos um monte de ligas com bons midlaners que poderiam se ir buscar. Até mesmo o Abadaga, que está no banco que está no banco dos Astralis, do Excel, quero dizer, que supostamente foi opção, mas o próprio disse que não queria jogar. Possivelmente porque está na esperança de conseguir um bom lugar para conseguir subir o lugar para os Excel. Sim, Faz sentido, muito honestamente. claro. Mas vendo assim o, o líder que está a free agent a juntar-se aos Astralis, tendo em conta que ele já não era propriamente um talento muito desejado em primeiro lugar, pá, não mês de confiança. Vai ser melhor que o Dior? Possivelmente. E para mim o líder parece-me só um quick fix de MSI, muito honestamente. Sim, Porque sim. quando chegarem a MSI, os Astralis certamente não vão chegar lá. Eu não confio nos Astralis a ganharem este split, muito honestamente. Não, Porque isso não. porque o G2 ganharem o Winter, os Astralis têm de ganhar Spring. E não estou a ver os Astralis como líder a ganharem, a ganharem o split. Portanto, para mim parece-me que o líder é só um penso rápido para para chegarem a MSI e nesse break arranjarem um midlaner muito bom. Que para mim faz sentido. E por falar em quick fixes, Excel, que tiraram Targamas, meteram Limit, que já falamos semana passada. Isso supostamente está cada vez mais provável de acontecer, até porque o próprio Targamas está cada vez menos ativo nas redes sociais. Pronto, é daquelas coisas que o Targamas já não era propriamente uma pessoa muito ativa, mas a verdade é Ainda que. menos. Exato. E portanto, uh, honestamente, olhando para o landscape do próximo split, algumas equipas estão muito fortes, outras nem por isso. Eu acho que para mim os Fnatic vai ser um dumpster fire. Eu acho que nem sequer chegam às LEC Finals este ano, que vai ser uma humilhação enorme para a equipa. Sim. E é por isso que eu também queria falar um bocadinho da questão do Dardo, porque quando se fala do Dardo, vem sempre à baila o seu track record enquanto manager, porque ele já foi manager em 3 equipas diferentes, certo? Sim. Nessas 3 equipas, portanto, sendo então por ordem, foi os Origin, H2K e H2K e agora Fnatic. Ele entra nos Origin, nessa altura os Origin são uma equipa de topo. Na altura em que o X-Pac ainda estava a jogar, se não estou em erro. Sim. E ele sai e se não estou em erro, ele sai. E quando sai é porque ele nesse split ficaram em último. Acho que sim. Não tenho 100% de certeza, mas acho que foi caso que aconteceu, sim. Exato, ele teve pouco mais de um ano, certo? Em que ele chega aos Origin como o título oficial é CEO dos Origin. Sim. E quando ele chega a CEO dos Origin, lá está, ele entra em maio de 2015, portanto é durante o break de MSI, Uhum. em que nesse split anterior, em Spring de 2015, os Origin ficam em. Os Origin não estão, entram no split seguinte, exato. Entram nesse split e com o lineup bastante overpowered que eles tinham com X-Pac, Amazing, Soaz, Miffy e Nils, chegam a segundo lugar.
Chegou ao segundo lugar, não tinha hipótese de ganhar os Fnatic, não, mas chegaram ao segundo lugar, foi o único split em que a equipa ganhou a regular season completa. Sim. Foi o 18-0 dos Fnatic, com o Huni, o Reignover e o Reckless e o Yellowstar. O split seguinte, né, portanto, uma coisa, ele sai dos Origin em abril de 2017, portanto, 1 ano e 11 meses, e portanto ele faz 2016 completo e Spring 2017. O split seguinte, segundo lugar outra vez. É bastante bom. Chegamos a Summer, nono. O lineup mudou? Não. Se alguma coisa, agora tens o. Agora tens o X-Pac a jogar a AD Carry. Pois. Porque o Sven foi para o G2. O Sven e o Midi foram para o G2, portanto o X-Pac vai jogar a AD Carry. E acabas com os Origin em nono. Só à frente dos Rocket. E nessa altura os Rocket já não era aquela equipa boa em que tinha o Jankos. O Jankos já estava nos H2K. Sim. Portanto, é aqueles Rocket mesmo todos lixados das primeiras equipas do Grabs que acabam em último. Então vão até Spring, em que os Origin ficam mesmo em nono décimo, né? Porque foi naquela altura em que decidiram experimentar com grupos à melhor de 3, Sim. em que os Origin não ganham um único jogo. Pois, É grave. aliás todos os Best of 3 eles ganharam 2 jogos e ficaram 0-13, mas no total dos jogos ficaram 2-26. E portanto, novamente, um split em que tiveram 2 suportes, 2 junglers, que era algo que era mais comum antigamente que agora, mas mesmo assim é preocupante. Passando então para. Ele sai então dos Origin nessa altura a citar, questões de visão para o futuro. Entra então logo a seguir em maio nos H2K, onde está há pouco mais de um ano e 2 dias, certo? Sim. Nesse ano e 2 dias, ele entra logo em Summer. Summer, os H2K ficam em quarto lugar, com o line-up com Odoamne, Jankos, Febiven, Nuclear e Shea. Ele sai no fim de Spring 2018. O que acontece em Spring 2018? Os H2K ficam em quinto, que não é muito mau, não. Só que neste split eles tiveram 2 junglers, 2 midlaners outra vez. E em Summer 2018 o que aconteceu? Os H2K ficam em último. Logo a seguir ele saiu, os H2K estão em último. Este foi o Spring 2018, foi o mítico split em que o Cadrel saiu a meio porque não se sentia a par do Caps. Sim. E portanto acabas com o Cadrel a sair para jogar de. A sair para jogar de. A sair da LEC para ir jogar IRLs enquanto jungler. Sim. O que aconteceu aqui foi que os H2K logo a seguir ao saírem, quando ele diz que foi depois de um ano de grande sucesso, ele sai e entra então e os H2K vão parar ao último. Entra em janeiro de 2020 como manager dos Fnatic Rising. Fnatic Rising e dos Fnatic normais. E, portanto, fomos ver os resultados dos Fnatic desde então. Ele entrou em janeiro de 2020, portanto, é logo Spring de 2020. O que aconteceu em Spring? Spring entra lá com um line-up com Whipple, Selfmade, Nemesis, Reckless, Hill e Sang. Que é um line-up mais ou menos, é competente. Sim. Whipple um dos melhores top laners. Selfmade era um rising talent. O Nemesis estava no seu segundo ano na LEC. Depois Reckless, Hill e Sang, dupla muito estável. Sim. Porque é que eles ficam em segundo lugar. Ok. Fixe. Summer 2020, outra vez segundo lugar. Com o mesmo line-up. Fixe. Vamos passar para Spring 2021, onde eles vão buscar o Yamato Kana para coach. Sim. Muitas mudanças. Upset em vez de Reckless. Niski em vez de Nemesis. Em que os Fnatic ficam em quinto. Pois. Passa para Summer. Fnatic, segunda outra vez. Espetáculo. Fnatic de volta. Para em 2022, o que aconteceu? Fnatic de volta para terceiro. Ok. Terceiro não é muito mau. Em Spring nessa altura, se não vais ganhar, não interessa aí não, porque não vais a MSI. Summer vamos voltar, ficamos em terceiro outra vez.
E agora vimos que o Inter, o que é que foi? Nono. Uma equipa Nono. como os Fnatic, E aquilo que nono eu, é e aquilo impossível. que eu quero fazer, dar ênfase, é o facto de todas as equipas em que o Dardo mexe, a equipa começa forte e acaba com um line-up péssimo. Sempre quando a equipa em que o Dardo está começa a ir ao longo dos anos, o line-up fica pior, e pior, e pior. Nunca tens um line-up que é tão bom como o original. Este line-up que nós temos aqui até mesmo o ano passado, se formos ver o line-up do ano passado, dos Fnatic, o Under Razor, que o Humanoid Upset e Lee Sang, não é melhor que o line-up de 2020. Não é. O Under não estava em tanta forma como o Buipo, nem o Selfmade e o Razor, que são mais ou menos do mesmo nível. Sim. E o Humanoid na regular season estava a dar grife, completo. E sim, e o caso do Reckless, pronto. O Reck nessa altura estava a jogar de caraças. Sim. Uh, portanto, mesmo com o Upset são comparáveis. A questão é que agora vemos este split e foi downgrade em tudo. O Wunder ficou pior, o Razor ficou pior, o Humanoid estava igual à regular season do ano passado, o Reckless estava mau e o Rux também. Foi tudo que correu de mal. E depois, despedir o coach, passado 3 semanas, é estúpido. É de uma falta de noção do Dardo. Eu culpo a ele porque uma equipa de coaching não pode ter, não pode esperar ter resultados bons ao fim de um mês. Certo? Sim. Uh, mas as equipas conseguiram. Sim, não. Os Fnatic foram os últimos a começar crimes. Portanto, de certo modo, a culpa foi deles. E quem é que foram os últimos a começar crimes? Foram os Excel. E nota-se o resultado, não é? Pois, Mas isto foi o formato não ajuda. Mas tu jogas no formato em que estás, não a exatamente. lidar. Portanto, ver-se livre do coaching staff passado um mês e atenção, eles já pediram ao Yamato para voltar. O Yamato não quer. Eles pediram ao Yamato para voltar, ele disse que não. Pediram ao Upset para voltar, ele disse que não. Os Fnatic estão em falência técnica neste momento. Isto tem vibes de Sporting, mesmo de 2013. Em que a equipa é um desastre, o management é pior e não estou a ver como é que os gajos vão safar disto porque também não querem gastar dinheiro. Pois, isso é que acho que é o maior problema, porque claramente eles têm aqui problemas na equipa, nos jogadores, na interação que os jogadores estão a ter um com o outro, Sim. só que parece uma, não diria que impossibilidade, porque claramente acho que tem capacidade, os Fnatic, financeira, é uma não procura, acho que é a melhor palavra para descrever isto, Sim. de trazer jogadores. O Uhum. Reckless, acredito que o buyout dele não tivesse barato, tendo em conta que os Carmine até são uma organização bastante grande, francesa, Sim, sim. E mas, que vendem muitos jogadores a bom preço. exato. No entanto, eu acho que o Reckless estaria muito contente a voltar e não pediria muito. O Uhum. Hooks veio da equipa dos TQ. Ele Sim. claramente também, até porque basicamente foi a custo zero, ele só tem que pagar o contrato, que se calhar aumentou um bocadinho Uhum. mais, não sei os detalhes. Esta season foram das equipas que menos investiram. Sim. Mesmo equipas como os Astralis, até, pronto, foram buscar mais um jogador, ou foram buscar, ou foram enviar outros fora, ou muitas coisas. Eles, em Sim. 2022, como um todo, até olhando para novembro, dezembro, sai o Visachi, o Serkse, o Hansen, que era na altura o assistant coach, e o Aurelia, que era analyst, e Uhum. entra Finn, 113, Alastreia, Vandetto e Fire. 5 pessoas diferentes. Claro que nem todos 5 jogadores, mas 5 pessoas diferentes. Isto de uma equipa que toda a gente esperava que fosse ser a pior. Mesmo os Excel Uhum. ainda mexeram um bocado. Se formos olhar para 2022, na última altura, pronto, acabam por o Nomi, que era o substituto, acaba por sair. No entanto, temos o Odoamne, temos o Targamas, temos o Vithio, temos o Serkse, temos muito movimento, coisa que nós não vemos os Fnatic a fazer. E acho que são uma equipa, sendo uma Legacy Org, Uhum. deviam conseguir fazer. Sim, sim. Tá, e é daquelas coisas, né? Se vamos falar das grandes rivalidades de esportes, Fnatic G2 existe. E é daquelas coisas, fãs de G2, é como tu sabes, hum, eles não gostam de ver os Fnatic assim tão fracos, porque é daquelas coisas, tu queres a principal
ponto de uma rivalidade é que tu queres lutar até ao fim contra eles e ganhar. Exato. Mas e nem que seja um domínio. Mas se for um domínio na final, o pessoal está fixe. A questão é que se os Jiu-Jitsu chegam à final e ganham, e depois os Fnatic ficam em nono, não sabe tão bem. Acho que todos os fãs de Jiu-Jitsu concordariam que seria tinha muito melhor se ao final, em vez de ser um 3-0 Madline, fosse um 3-0 Fnatic. Claro. E portanto é daquelas coisas em que toca ao valor em si da liga. Os Fnatic fracos é uma coisa negativa, porque obviamente nós queremos sempre as equipas melhores umas com as outras, certo? Só que para começar, ninguém gosta de ver Dumpster Fires. E se é para haver um Dumpster Fire, uma pessoa quer que seja uma organização que não querem saber muito, tipo os Astralis, os BDS, ver os Fnatic. Pá, é chato. Ou os Vitality, que nós, a gente sabe que os Vitality sempre gastaram imenso dinheiro em jogadores e quando não têm resultados é chato, é muito chato. A questão é que uma equipa como os Fnatic não é tão mal. Que os Vitality não chegaram aos playoffs porque ficaram em sétimo. E que os Fnatic não chegaram aos playoffs porque ficaram em nono. Pois. É uma diferença muito grande quando só tens 10 equipas. E portanto, lá está. Para mim, a reestruturação é obrigatória, especialmente no management. Porque isto assim não pode continuar. E se é para dar a volta à situação dos Fnatic. E portanto, eu acho que honestamente, para Spring, mesmo que sejam mudanças irem à frente, e mesmo que sejam upgrades nas suas respectivas roles, eu não acredito que os Fnatic vão sair melhores. Eu acredito que se os Fnatic chegarem ao top 8 vai ser um milagre. Sim, eu acho que sim. Acho que principalmente se continuarem assim. O maior problema, claramente, é o management, não é necessariamente a qualidade dos jogadores. Uhum. Isto não pode continuar assim. Não, não pode. E é o que eu digo. Pessoalmente, admito, sou mais fã de G2 do que Fnatic. Uhum. Geralmente não tendo a gostar dos jogadores Fnatic. O upset, principalmente, digamos assim. Sim. Ahm, mas é triste porque exatamente o que tu referiste é no que toca a grandes rivalidades de esportes, não só de League of Legends em geral, é Fnatic G2. É daquelas poucas que mesmo alguém que não vê muitos esportes, que se calhar o pouco esportes que vê é, olha, abriu o LOL e apareceu-me aqui a dizer que está a ver um jogo, Sim. conhece os Fnatic, conhece os G2, Uhum. sabe que são equipas fortes, que são equipas importantes. Não vi isso esta season. Sim. Este split, no caso, esta season não. Esta season ainda tem algo que podem mostrar. Mas este split não vi isso. Sim vi os G2, não vi os Fnatic. Estavam desligados. Não eram os Fnatic norma. Sim. Espero que possam melhorar. Mas claramente isso não virá de jogadores. Uhum. Tem de vir de management, de mais fundo. Se essa Sim. mudança vai existir, é difícil saber. Espero que haja. No entanto, acho que será algo complicado. No Pronto, acho entanto, que. só o futuro dirá. Exato. E acho que no que toca a assuntos, acho que para esta semana já está tudo acabado. Diria que sim. Honestamente, acho que falar da nossa equipa da semana é um bocado redundante. Já tivemos aqui a Sim. ver a equipa da season. No entanto, só para referenciar, foi a equipa dos G2. Sim. Exceto o jungle que foi o Elioi. Exato. Pronto. Há pouco mais a dizer. Acho que é uma equipa bastante óbvia. Uhum. E com isto, damos por terminado mais uma edição, mais um episódio. Já sabem onde podem encontrar todo o resto de conteúdo, no Twitter, no Instagram, na Linktree. Para a semana cá estaremos, mais uma vez, neste caso para rever o que nós achamos que vai acontecer no Spring Split, tal Sim. como possíveis roster moves.